Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição falando do caso do jogador Caio Paulista do Palmeiras. O atleta está sendo acusado de agressão, violência psicológica e sequestro. Vamos ver agora então essa história. Caio Paulista foi acusado de agredir sua ex-companheira e mãe de uma de suas filhas, a tatuadora Clara Monteiro. Na tarde do último sábado, Clara fez uma sequência de postagens em suas redes sociais, onde mostrou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas. Na carta aberta que a influenciadora postou, ela não escreveu o nome do jogador, mas o advogado dela confirmou que ela iria registrar queixa contra o lateral por agressões ao longo do relacionamento. No post de sábado, a ex-mulher dá a entender que as fotos publicadas são de outubro de 2023. O advogado de Clara também ressaltou que a mulher não procurou a polícia antes por medo da retaliação do jogador. Clara afirma que as agressões teriam ocorrido entre 2022 e 2023, período em que Caio era jogador do Fluminense e do São Paulo. Atualmente está no Palmeiras e, em conversa com o clube, negou as acusações. O time declarou que não tolera nenhum tipo de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. O time afirmou que vai aguardar o desenrolar das investigações. Olha, e esse caso ficou ainda mais polêmico hoje. Isso porque, depois de toda a repercussão, a ex-cunhada do jogador postou em suas redes sociais um depoimento falando sobre o caso, né? E o vídeo viralizou na internet porque ela nega essas denúncias. Vamos ver. Tem que fazer um apelo, um desabafo, enfim. Desde sábado, meu telefone não para de tocar, meu Instagram não para de movimentar, muitas mensagens, repórter me ligando, são pessoas que eu não conheço me mandando mensagem, me procurando, querendo saber o que eu acho, o que eu... enfim, meu parecer sobre isso tudo que está acontecendo desde sábado. Eu não acho correto o que está acontecendo. Eu não vou compactuar nunca com errado, tá? E ela tá falando inverdades sobre o Caio. Isso não é verdade. E... enfim, a Clara me bloqueou de tudo quando eu liguei para ela, porque ela já estava planejando fazer esse processo todo, e eu liguei para ela, meu filho estava internado, e falei com ela que ela não podia fazer isso, que ele sempre ajudou muito ela, sempre esteve com ela, e que ela estava fazendo errado. Queria muito que ela parasse com isso. Por diversas vezes eu tentei ajudar de várias formas, mas não... pelo jeito não foi sem sucesso, né? Então, enfim, gente, eu tô muito cansada disso tudo. Eu sei muita coisa, que isso não tem cabimento, o que ela tá fazendo com o Caio não tem cabimento. Não tem cabimento. É uma mentira. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Fernando Jesus. Ele está lá na Delegacia das Mulheres em São Paulo, a delegacia, aliás, que está investigando esse caso do Caio Paulista, e ele vai trazer mais informações para a gente. Ele vai aparecer aqui na tela. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Eu pergunto para você, os dois lados, tanto a Clara quanto o Caio Paulista, já estiveram aí, os advogados, pelo menos, já se apresentaram aí para conversar na delegacia? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Sim, o Caio Paulista e os seus advogados, os seus representantes, já estiveram aqui para trazer a sua versão da história. A sua ex-esposa, por sua vez, a Ana Clara Monteiro, esteve aqui, registrou um boletim de ocorrência e deu um depoimento por mais de 1 hora. E a Polícia Civil também ouviu o jogador, o Caio Paulista, e marcou o seu depoimento para os próximos dias. Então, o caso será
continuará sendo investigado e o jogador vai dar o seu depoimento. E a Polícia Civil também informou que toda a ação do caso será protegida e todas as ações durante todas as investigações não serão divulgadas, pelo menos num primeiro momento. E o jogador ele também se reuniu com o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras tem como um dos principais valores do clube não tolerar esse tipo de comportamento, não tolerar a violência, principalmente contra a mulher, e se reuniu com o atleta no último sábado para entender melhor a situação e ouvir o lado do atleta. O jogador, por sua vez, negou todas as acusações de agressão e disse que é inocente. O Palmeiras, por sua vez, vai continuar dando a devida atenção ao caso, vai acompanhar de perto toda a situação e vai tomar as medidas cabíveis com o jogador conforme a situação for sendo investigada e a Polícia Civil der maiores informações, o clube vai poder tomar as medidas cabíveis com o atleta Caio Paulista. Tá certo, Fernando, muito obrigado pelas informações. Realmente um caso muito polêmico e a gente vai ter que aguardar os desdobramentos da investigação. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a advogada Lívia Madeira, ela que é especialista em direito criminal. Boa tarde, Lívia, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui em nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Obrigada, viu, pela oportunidade de falar desse tema tão caro nesse momento tão difícil. Tem toda a razão, doutora. É um assunto delicado, mas casos como esse aí do Caio Paulista podem ser importantes principalmente para servir de alerta para outras mulheres, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, em casos de estupro ou violência doméstica, o depoimento da vítima, no caso a mulher, tem peso de prova? A versão dela já é considerada uma prova? Bom, Kleber, na verdade, o depoimento da vítima ela tem uma especial relevância e para uma eventual condenação, essa relevância da palavra dela, do depoimento dela, da narrativa dela, precisa estar aliada a outros elementos, a um exame de corpo de delito, a outras testemunhas, porque quando a gente fala em violência doméstica, geralmente esses crimes são cometidos entre quatro paredes. É geralmente como a gente trabalha nesses casos, com poucos elementos, mas para uma eventual condenação, só a palavra da vítima, ela não basta. Ela tem uma especial relevância quando em consonância com outros elementos. E qual o peso que um depoimento como esse que a Carol Bernardes aí postou na internet, ela que é irmã da Clara, pode ter nesse momento? Porque chega a ser surpreendente, não é? Não é tão comum acontecer esse tipo de coisa. Com certeza. A gente está falando de uma irmã, de uma vítima de violência doméstica, de alguma forma descredibilizando a palavra dessa vítima, mas a gente precisa também trabalhar com os elementos que essa irmã tem. Afinal de contas, ela está ali desmentindo a versão dada pela vítima, mas baseada em quê? Então, certamente nas investigações, quando ela for ouvida, vão perguntar se ela tem algum tipo de print de conversa entre ela e a irmã dela, em que ela dizia que isso seria um plano, por exemplo, ou não, se é algo que ela supõe que seja uma mentira. Então, existe todas essas questões que uma boa investigação certamente vai delinear para o caminho do que realmente aconteceu. Perfeita a sua análise, doutora, extremamente técnica, afinal a gente não está aqui para antecipar nenhum julgamento, mas para avaliar a questão e principalmente trazer elemento para as mulheres, que são as maiores vítimas e também as maiores interessadas. Então eu lembro que tramita no Congresso Nacional um projeto que prevê prisão de 2 anos para quem comunicar falsas denúncias de violência doméstica. Esse projeto está sendo avaliado e deve ser votado nos próximos meses. Essas falsas denúncias, elas são raras pela sua experiência? Você acha que há necessidade de um rigor maior? Na verdade, a nossa lei, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito boa. Acontece que algumas mulheres, infelizmente, utilizam a nossa normativa, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, de uma forma irresponsável. E a gente também tem uma legislação e a gente tem, enfim, advogados que quando existe esse cenário dessa irresponsabilidade nessa legislação,
de entrar com uma denunciação caluniosa, com uma falsa comunicação de crime, porque, de fato, é uma lei muito boa e é uma lei para ser usada quando realmente ocorrer um crime no contexto de violência doméstica. E pela minha experiência, infelizmente a gente tem, mas não é a maioria. De fato, num cenário, a gente tem mulheres, sim, vítimas de violência, que precisam dessa normativa especializada para valer os seus direitos. Infelizmente, ainda, Kleber, a gente tem muitas mulheres que deixam de comunicar o crime, seja porque tem medo, seja porque de alguma forma depende daquele relacionamento de forma financeira, emocional. Então, o que a gente tem são mulheres que deixam de comunicar o crime que suportou dentro daquele relacionamento. Muito importante esse alerta que você fez agora também. Então, eu lhe pergunto, como profissional, operadora do direito e também como mulher, nesse momento que a sociedade até demonstra uma preocupação maior, uma evolução no combate aos casos de violência contra a mulher, a gente pode ver aí a repercussão que esses casos têm tido na mídia. Um caso como esse, que coloca duas mulheres e duas irmãs ainda em lados opostos, qual pode ser aí o reflexo para essa luta que as mulheres vêm travando há tanto tempo? Não me parece um cenário muito agradável para a mulher vítima, né? Enquanto você tem do outro lado uma mulher, um familiar seu, contradizendo a sua narrativa, quando é uma narrativa que apresenta fotos, minimamente ali detalhada e coerente, você tem uma pessoa da sua família descredibilizando isso. Eu não sei o caso, não estou no caso, então seria muito leviano da minha parte analisar provas em si, falar de uma forma mais minuciosa, mas o que me parece é que gera minimamente um conflito, porque a gente tem ali duas mulheres, irmãs, e que uma tem um ponto de vista, a outra descredibiliza a outra em rede social, é um caso midiático, então isso tem uma influência, tenho a menor dúvida, que negativa para a sociedade. Tá certo, nós acabamos de conversar com a advogada Lívia Madeira, que é especialista em direito criminal. Doutora, quero agradecer muito a sua participação e, em especial, a sua sobriedade para comentar e esse cuidado também que você teve para comentar esse assunto tão polêmico. Muito obrigado, viu? Nada, Kleber, é um prazer, fico à disposição de vocês. Obrigada mesmo. Grande abraço. Tchau. Olha só, nós vamos mudar de assunto para trazer uma informação de última hora aí para você que nos assiste. Isso porque acontece nesse momento um incêndio no centro de São Paulo e o fogo atrapalha bastante o trânsito. Nós vamos ver aí imagens do incêndio que atinge o viaduto Condessa de São Joaquim na Avenida 23 de Maio. E por conta do fogo, a via está interditada desde o início da tarde desta quinta-feira. Nós podemos ver aí o tamanho das chamas. E ainda não se sabe ao certo as causas, mas uma das possibilidades é que o fogo tenha começado no lixo. E por causa de tudo isso, por causa desse transtorno, a CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego, orienta os motoristas a evitarem a Avenida 23 de Maio. Portanto, se você é de São Paulo, evite esse caminho. E olha só, a gente continua com o nosso jornalismo dinâmico e vamos agora para o Rio de Janeiro, onde um motorista, olha só, ele errou um caminho e entrou em uma favela por engano. O carro dele acabou sendo baleado e um dos tiros atingiu a filha dele, uma adolescente. Mas é o repórter Anderson Nascimento que vai aparecer aqui na tela e vai trazer mais essa informação do Rio de Janeiro, como ele faz toda a tarde. Anderson, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a Redação HIT. Olha, é mais um episódio desses de violência, atos e ações criminosas. Dessa vez, o Michel Simeone, ele e a filha dele, Valentina Simeone, de 14 anos, estavam aqui no Rio de Janeiro, mas eles saíram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vieram aqui para resolver uma questão no consulado americano. Mas, infelizmente, por engano, eles já estavam em direção à Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, aqui onde é localizado o consulado. Contudo, eles foram, por engano, entraram no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O motorista, Michel, dirigia o carro com a jovem Valentina em direção à Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Durante uma das atualizações do GPS, acabou recalculando a rota e enviou ambos para dentro da comunidade, no Complexo da Maré. Enquanto estavam na esquina da rua Gratidão, foram abordados por homens de fuzil em uma HRV azul, ordenando que parassem.
Ele, no entanto, acelerou e os bandidos atiraram. Segundo Michel, os criminosos dispararam entre 6 a 8 tiros. Ele então perguntou se alguém estava ferido, mas até então todos estavam bem. Contudo, quando estavam a 500 metros da saída da favela, Valentina, a jovem de 14 anos, falou que havia tomado um tiro. A menina foi atingida por um disparo na região lombar e foi levada para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira. Segundo o pai de Valentina, ela já saiu do CTI, conversa e já mexe no celular. E em nota, o Hospital Getúlio Vargas informou que o quadro de saúde de Valentina é estável, mas ela continua sendo acompanhada por multiprofissionais, neurocirurgiões, cirurgiões gerais e intensivistas. Também informou que a família está recebendo atendimento de serviço social e serviço psicológico. Agora, Kleber, vale lembrar que só este ano já tivemos mais 7 pessoas que entraram por engano em comunidades. Um deles foi o policial penal no mês de maio, que infelizmente não sobreviveu quando entrou na favela do Aço, em Senador Camará. É complicado estar em um lugar novo, desconhecido e sendo orientado por GPS quando recalcula a rota. Às vezes ele orienta o percurso mais curto, mais rápido, mas às vezes o mais perigoso. É importante tomar muito cuidado quando estiver sendo guiado por esses aplicativos. É bom fazer a pesquisa antes para não ser surpreendido com esses episódios. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. Importantíssimo esse alerta que você acaba de fazer. O GPS pode ser o caminho da morte. Então, é preciso tomar todo o cuidado do mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nessa quinta-feira. Olha só, e nós vamos começar então mostrando um vídeo aí que tem bombado nas redes sociais. Vamos ver um vídeo impressionante. No Rio de Janeiro, um acidente de trânsito terminou com uma moto pendurada entre um carro e um caminhão. Só vendo para crer. Vamos ver. As imagens gravadas por outro motorista mostram o trânsito no Rio de Janeiro. Aparentemente, tudo normal, quando de repente, um motociclista se desequilibra com um caminhão e cai. E a moto fica pendurada entre o carro prata e o caminhão. A situação impressiona pela velocidade que tudo acontece. Por pouco, o acidente não se transforma em uma tragédia, porque por pouco o caminhão não atropela o motoboy no momento que ele cai. Mas felizmente, ele se levanta e aparentemente sem muita dificuldade. E olha só esse outro vídeo também impressionante que nós vamos mostrar agora. Um ônibus, ele descia ali uma serra, né? E perdeu os freios. E em uma curva bastante fechada, o motorista do ônibus acabou sendo lançado para fora do veículo. E o ônibus seguiu lá, sozinho e desgovernado. Vamos ver. Na ilha de Sumatra, Indonésia, um ônibus de turismo acabou perdendo o freio em uma descida muito íngreme. Para desespero dos passageiros, enquanto fazia uma curva muito fechada, o motorista é lançado para fora. Não dá para saber ao certo se ele se joga ou cai do ônibus. O veículo, que já estava sem freio, seguiu também sem piloto. Na curva, o ônibus acaba batendo no muro e depois um caminhão que subia na direção oposta, finalmente parando fora da pista. O motorista, que havia pulado segundos antes, simplesmente assistiu toda a cena sentado no asfalto. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. E vamos para outro vídeo agora, né? Um pouco mais leve. Um pitbull, ele fugiu de casa e resolveu voltar de madrugada. E para entrar, olha só, ele apertou a campainha. Você não acredita? Então, dá só uma olhada. Quem nunca ouviu da mãe que se voltasse tarde para casa, não iria entrar mais? Esse é o caso desse pitbull. Ele fugiu de casa e só apareceu às 4 horas da manhã querendo entrar. A câmera da porta mostra ele apertando o botão da campainha e latindo, indignado que ninguém está dando atenção para ele. Muito fofo é a cara dele olhando para a câmera, pedindo para entrar. Tá achando que é fácil, simplesmente aparece a hora que quiser.
Não se sabe se o dono abriu a porta para ele entrar, mas eu tenho certeza que se fosse a minha mãe, ela não iria abrir. E a sua? A minha mãe abriria, com certeza. Vamos mudar de assunto agora para falar que o presidente Lula deu sinal verde para o retorno do horário de verão. E ele defendeu que essa adoção, essa mudança nos relógios atenda a critérios técnicos e não políticos. Vamos ver. O presidente Lula autorizou o ministro Alexandre Silveira sobre a decisão de adiantar os relógios em 1 hora no país durante o verão. O presidente só pediu para que a decisão seja estritamente técnica, não política, e que leve em consideração a mudança apenas diante do quadro hídrico do país. Nos últimos anos, setores como de restaurantes e hotéis têm defendido o horário de verão para a melhora de sua atividade comercial. Lula vinha resistindo à medida até então, mas o cenário de diminuição dos níveis dos reservatórios e represas mudou a percepção. O governo federal tem demonstrado preocupação com o assunto porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos e, com a chegada do calor, deve enfrentar picos mais altos de consumo. Um dos principais desafios do setor elétrico tem sido justamente o horário de pico da demanda por energia, entre 6 e 7 da noite. É um momento em que os parques solares deixam de produzir energia fotovoltaica e as usinas eólicas costumam produzir menos, pela baixa intensidade dos ventos, que geralmente são mais fortes à noite e de madrugada. Olha, realmente esse é um assunto que vem dividindo opiniões. Tem gente que é a favor, outros são contrários ao horário de verão. Então, para falar mais, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Rodrigo Simões. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Olá, Kleber. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e com a audiência da Rede TV. E, Rodrigo, a adoção do horário de verão, como eu disse aqui desde o começo, ainda não é consenso. E por que essa medida ainda gera muitas dúvidas, divide opiniões? Bom, muito bem. O horário de verão, para a nossa audiência poder compreender, ele é fundamental, principalmente nesses momentos que nós estamos com falta de chuva, tá? Baixo nível dos reservatórios e dos rios, tá? E também serve para uma economia de energia, tá? Tanto do país quanto para a população. Então, o governo ele acerta, Kleber, em querer retomar e discutir a volta do horário de verão, como bem explicado pela reportagem, tá? Por todos esses motivos. Agora, realmente, tem pessoas e tem especialistas que divergem sobre o retorno do horário de verão. Bom, pelos os especialistas que têm os pontos a favor, eu separei 4 itens aqui. Primeiro, o horário de verão reflete em economia de energia, tá? O dia começa mais cedo, tá? E aí, quando dá 6 horas, 7 horas da noite, você ainda está com o dia claro. Você consegue utilizar a luz do dia e diminuir a luz artificial. Segundo ponto, mais vendas no comércio e no varejo, tá? No entanto, que essas associações são favoráveis para o retorno, tá? Então, as pessoas ficam ali, né, depois do trabalho, vai tomar um suco, vai comer alguma coisa, tal, na saída do trabalho. Então, isso movimenta o comércio. Positivo, melhora a economia. Terceiro ponto, segurança nas ruas, tá? Tanto para veículos e pedestres, quanto até mesmo segurança em questão de roubos, né, assaltos. Isso acontece muito mais à noite. E para quem dirige muito, até mesmo nas estradas, a extensão do horário de verão é boa. Por quê? Porque o dia tem a impressão de que o dia está mais longo, né? Mas não é. Na verdade, ele começou um pouco mais cedo. Tá? E, por fim, estimula aqui o exercício físico e as atividades das pessoas. As pessoas vão para o parque, né? Das 7 horas da noite, o dia ainda está claro, as pessoas lá estão fazendo suas caminhadas. Agora, tem também
os especialistas, Kleber, que discutem e falam que, olha, o retorno do horário de verão pode ser prejudicial, principalmente por 3 pontos. O primeiro, dificuldade de adaptação das pessoas, tá? Então, a população não é a maioria, tá? Mas é menos da metade, que diz o seguinte, olha, o horário de verão me atrapalha, eu não me sinto bem, e aí, em alguns periódicos médicos dizem que essa mudança de horário reflete no hormônio, cortisol, essas coisas, assim, e tem pessoas que não se sentem bem. É o primeiro. Segundo, mudanças no ciclo agropecuário, tá? Então você tem toda uma produção de carne, de engorda de boi e de produção de leite, tá? Quando você mexe nisso, se a fazenda não adaptar e tentar manter no mesmo horário a alimentação do gado, das vacas, isso pode refletir numa menor produtividade. Por exemplo, é a questão da produtividade do leite. Então, assim, você imagina, né, que se uma vaca produzir meio litro de leite a menos por dia devido ao horário de verão, isso em larga escala é um grande efeito, tá? Então, por isso que esses especialistas são contra. E, por fim, é a questão da diferença dos fusos horários, né, dentro do território nacional, em que você tem que fazer ajustes, tal, e quando você faz ajustes, tem região do Brasil que vai ficar com 2 horas de diferença do horário de Brasília. É polêmico, tá? Mas a gente tem que pensar no bolso da população, o quanto isso vai refletir, se vai refletir em economia, nós temos que adotar. É a explicação extremamente detalhada que ajuda muito o nosso telespectador a formar sua própria opinião. Então, para finalizar, o chamado horário de ponta, que é das 18 até as 19 horas, é que registra o pico de consumo de energia. E nesse intervalo, no que o horário de verão pode contribuir? Bom, das 18 às 19 horas, que é o pico de energia, né? O que acontece? É um momento em que cai a produtividade, tá, da energia eólica e solar, tá? Então, isso no horário normal. E aí você acaba tendo que exigir, Kleber, muito mais das hidrelétricas, tá? Quando você vai para o horário de verão, 7 horas da noite ainda está claro, você exige menos das hidrelétricas, tá? Porque você ainda tem a luz do dia, Kleber, que dá para poder fazer um efeito positivo. Por exemplo, imagina se as pessoas ligarem a energia, seja dos bares, restaurantes, das residências, 1 hora depois do que é o habitual, é 1 hora de economia de milhões de lares, de comércios e de residências ao mesmo tempo por dia. Então, isso sim gera uma economia que vai refletir na conta de luz, no bolso, tanto da população quanto das empresas. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Rodrigo Simões. Muito obrigado pela sua participação, com certeza muito útil para o nosso telespectador. Kleber, sempre um prazer, muito obrigado, me coloco sempre à disposição, né? E uma boa tarde a toda a audiência da HIT TV. Boa tarde, grande abraço. E olha só, vamos agora com uma boa notícia. Uma escola da Zona Norte de São Paulo está concorrendo ao título de melhor do mundo. E ela já faz parte do top 3. Vamos conferir. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada no Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, está concorrendo na categoria Colaboração Comunitária por dar início a projetos de xadrez e atletismo para os alunos. Em 2021, antes de concorrer ao prêmio, a escola correu o risco de fechar por falta de alunos. E foi por esse motivo que a diretora da escola, Janaína Freire, decidiu colocar a escola como ensino integral e fazer aulas mais dinâmicas como horta, xadrez, leitura, atletismo, culinária e práticas experimentais. E após essas mudanças, a escola começou a subir de posição no ranking de avaliações do prêmio, onde os requisitos são liderança e prática colaborativa, envolvimento parental ativo, serviços integrados para estudantes e a aprendizagem expandida. E os vencedores da categoria vão ser anunciados no dia 24 de outubro. Boa sorte, então, para a escola da Zona Norte de São Paulo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.